Fala galera, professor Arthur Gonçalves aqui. Eu queria falar com vocês sobre essas mudanças que estão acontecendo no ano 2021. Que ano de mudança na parte tributária. Para bem, na verdade, começou muita coisa no segundo semestre de 2020. Mas em 2021, semana após semana, nós temos visto o STF se reunindo e decidindo situações que mudam tudo no contexto fiscal das empresas nesse país. Olha só, a gente pode começar a ver lá, por exemplo, teve a decisão se é de quem é a competência tributária, digamos assim, na questão do software, se é do ICMS ou se é do ISS. É uma disputa que o STF foi lá e decidiu em relação a isso. Nós tivemos a questão da inconstitucionalidade do CEPOM. Gente, lembra do CEPOM? Aquela questão dos municípios obrigarem prestador de serviço de outros municípios, quando forem fazer prestação de serviço no seu município, fazer um cadastro de prestação de serviço. E se não fizessem, deveriam ser retidos na fonte, havendo ali uma bitributação. Ou seja, era algo que era interessante para o município, mas o STF decidiu que é inconstitucional. Nós tivemos também a questão do DIFAL, do Convênio 93 de 2015. O STF foi lá e disse, olha, isso é inconstitucional. Você não pode legislar através de um convênio. Você precisa de uma lei complementar. Então, o STF foi lá e decidiu que aquilo era inconstitucional. Inclusive, a parte interessante da coisa foi que na modulação ele disse, olha, mas começa a valer a partir de 2022. Então, tem esse tempo aqui para vocês resolverem essa questão da lei complementar. Tá, nós tivemos também a questão do ICMS, da questão da territorialidade do ICMS. Poxa, quase não sai. Nós tivemos essa questão, na questão, por exemplo, da matriz transferindo produtos para a filial transferindo produtos para a matriz, de não necessitar necessariamente haver a incidência do ICMS nessa transferência. Isso também está lá na base, está sendo discutido no STF. Inclusive, fizeram uma das últimas reuniões também em relação a isso, sobre alguns pontos da Lei Candir serem inconstitucional, inclusive nessa situação da territorialidade e também na parte econômica do ICMS. Nós temos também a grande e famosa discussão, a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E aí você pode dizer assim, professor, mas isso não é novo. Nós temos essa decisão lá em 2017. É verdade. A ministra Carmen Lúcia, lá em 2017, decidiu, né, que não, o ICMS não incide sobre a base de cálculo do PIS/COFINS. O problema é que não tinha um pronunciamento da parte da Receita Federal, não tem um pronunciamento do STF, como vai ser. Então, nós estamos aguardando um julgamento, inclusive começou agora no final de abril, sobre como vai ser essa modulação, né? A partir de quando começa a valer? E aí, o governo a parte econômica do governo está desesperado, dizendo, olha, não pode ser lá em 2017, senão a gente vai ter um efeito de 250 bilhões de reais nos cofres públicos. É muito dinheiro mesmo. E o governo pretende, tem três teses, digamos assim, em cima dessa situação, ou três necessidades, digamos assim. Primeiro, que a modulação não seja lá em 2017, que seja agora depois dos embargos. Segundo, que haja uma modulação, como foi na questão do DIFAL, que comece a valer do ano que vem, por exemplo, para poder haver tempo de ter uma mudança na legislação, ou seja, o começo da reforma tributária, né? Nós estamos aí aguardando essa reforma tributária que não passa desse ano, gente. Em 2021 a gente vai ter pelo menos a primeira parte, né? A primeira fatia da reforma tributária acontece em 2021, é sem chance disso não acontecer. A outra situação é que o governo espera que, se tiver algum revés nessas duas situações, é que a decisão seja que o que vai ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS não seja o ICMS do débito, né? O que está lá destacado na nota fiscal, mas sim o ICMS efetivamente pago, o débito menos o crédito, o valor efetivo da guia de ICMS no mês. Mas aí nós temos a discussão que, logicamente, as empresas não querem aceitar, porque vai diminuir muito o que vai ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Inclusive, tem empresas que nem excluiriam, porque tem empresas que são credoras de ICMS e não teriam nenhum impacto na base de cálculo do PIS/COFINS. E nós temos também a questão que lá atrás, em 2017, a ministra Carmen Lúcia foi muito clara, falou que era a questão do que estava destacado em nota. Então, se está destacado em nota, não tem essa história de ser débito menos crédito, de ser efetivamente pago, e sim o que está lá na nota fiscal. Então,
esse ano de 2021 é um ano de muitas, mas muitas mudanças. Vamos lá, vamos falar sobre essa questão do DIFAL que foi excluído, não, que foi decidido que é inconstitucional, que precisa de uma lei complementar. A gente vai ter, obrigatoriamente, é impossível não se ter uma lei complementar esse ano tratando sobre o DIFAL. Os estados necessitam dessa receita, eles não vão abrir mão dessa receita. Então, vai sim haver uma lei complementar nesse sentido. E aí, você pode dizer assim, professor, tudo bem, eles vão pegar lá o convênio 93 de 2015, pega o convênio 93 e traz para dentro de uma lei complementar, encapa ela e chama ela de lei complementar número tal. Será mesmo? Será mesmo que é só isso que vai estar lá dentro? Por exemplo, existe um grande medo dos governos, né, estaduais em relação ao DIFAL do Simples, que não tem nada a ver com o DIFAL do convênio 93, nada, absolutamente nada. É aquele DIFAL que, se as empresas do Simples Nacional comprarem fora do estado, ao comprarem aquela mercadoria de fora do estado para revenda, elas estão obrigadas a fazer o recolhimento da diferença de alíquotas. Alguns estados chamam de equalização. E isso, dia após dia, tribunais após tribunais, juristas e juristas estão dizendo que seria inconstitucional, que o Estado não poderia fazer isso, que fere toda a prerrogativa da Lei Complementar 123 do Simples Nacional. Então, são situações que os estados estão aí vendo isso cada dia que acontece. Aí na questão do PIS e COFINS, por exemplo. Gente, a grande verdade é que o PIS e COFINS ele foi feito na base do puxadinho. Sabe quando você tem uma casa lá e fala assim, poxa, essa casa tá pequena, a gente precisava mudar de casa. E eles disseram, não, vamos fazer um puxadinho, a gente quebra essa parede, a gente quebra esse telhado, a gente troca esse piso e vai ficar muito bom. Vai por mim, que isso vai dar dor de cabeça. E é isso que aconteceu com o PIS e COFINS. Lá na Lei 10.863, a 10.637, nós temos lá uma situação de transformar o PIS e COFINS em algo não cumulativo. E nessa transformação, muitas e muitas situações, judicializações aconteceram justamente porque não ficou nada muito claro. É sempre a Receita Federal trazendo ienes e modificando ienes e soluções de consultas e soluções de divergência, e o PIS e COFINS exauriu, não dá mais para aguentar um tributo que chame-se PIS e COFINS com essa legislação que está aí, porque dia após dia há problema. A gente está falando sobre a exclusão da base de cálculo do ICMS do PIS e COFINS, mas está pipocando de exclusão da base de cálculo do ISS sobre PIS e COFINS, o que faz todo sentido. Se eu posso excluir o ICMS, por que não poderia excluir o ISS? Então são situações que o PIS e COFINS já não conseguem mais lidar. Então essa reforma tributária, a primeira parte da reforma tributária seria fundir o PIS e COFINS e trazer isso num novo tributo. Lógico, o governo não vai abrir mão dos 9,25, né, de PIS e COFINS. Lógico que não, ele não vai abrir mão. E existe inclusive uma situação que é algo que a gente tem que estar atento, que é a questão das empresas que estão lá na questão da exclusão da 10.863, no artigo 10 da 10.863, estão excluídos lá da não cumulatividade. E as empresas que optavam pela não cumulatividade, justamente porque elas estavam longe de recolher sobre 9,25. Então são situações que a gente vai ver acontecer agora em 2021. E isso, eu não sei como você está recebendo esse vídeo aí, mas isso é muito legal. Muito legal no ponto de vista que é uma grande oportunidade para você realmente entender, aprender e sair lá na frente, ser uma referência. Poxa, estou precisando falar sobre, suponhamos que seja CBS, eu imagino que esse vai ser o nome do novo tributo. Precisamos falar sobre CBS, que aconteceu agora, mudou agora, como que é? Vou conversar com ela, vou conversar com ele, porque ele entende desse assunto. Essa é a oportunidade em 2021, está atualizado, está realmente ser um conhecedor dessas legislações que estão sendo alteradas dia após dia. É isso que você precisa ser uma referência, e é para isso que nós estamos aqui, nós da Contabilidade no Brasil estamos aqui para ajudar você nesse sentido, tá bom? Conte sempre com a gente, porque é esse o nosso papel, transformar a sua carreira, te ajudar a chegar a um outro nível e você se tornar uma referência. Beleza? Então é isso. Forte abraço, fique com Deus e até mais.